Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o lado espiritual da coisa. Aqui no canal a gente fala sobre projetos militares secretos, nós falamos sobre raças alienígenas, sobre anjos caídos. O canal aqui tem várias pautas que são extremamente relevantes para você, para o seu conhecimento, para o seu despertar. Hoje nós vamos falar de possessão demoníaca e muitas pessoas acreditam que isso vem de religiões como o candomblé, que isso vem de religiões como o espiritismo, mesa branca e outras religiões como o druidismo, o Wicca. Só que na verdade vocês não sabem de onde que vem essa magia negra, essa feitiçaria, essa possessão demoníaca. Se eu contar para vocês, vocês vão cair o queixo. Vocês vão cair o queixo. E aqui no canal a gente preza por um único fato: você tem que despertar. Porque segundo João Batista, que foi o maior profeta de Deus, se eu não me falha a memória, ou é João 28 ou é João 8:20, tá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pode ser que eu tenha errado algum capítulo aí, mas é assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E por que que isso é importante? Eu vou falar para vocês, vocês vão entender. Eu vou rodar esse vídeo que essa menina ela tá sofrendo uma possessão demoníaca e a mãe não tem resposta para resolver esse BO, tá? Não posso comprovar a veracidade desse vídeo, se isso aqui é uma montagem, se isso aqui é real ou não, tá? Eu estou considerando que isso aqui seja real, né? Visto que o meu trabalho, justamente, eu já cheguei a presenciar possessões demoníacas verdadeiras, tá? Bom, o que que eu quero que você entenda e o que que eu acho que é importante, tá? Muitas pessoas pensam que a religião do candomblé é a religião da macumba. Não, porque o candomblé, o pessoal faz magia negra, faz feitiçaria. Meu irmão, você não está errado nisso. No candomblé existe pessoas que fazem bênçãos e pessoas que fazem maldições. Existe isso no candomblé. Só que a taxa de pessoas que fazem o mal, se comparado a uma religião que eu vou dizer aqui, vocês vão cair o queixo. Vocês vão cair o queixo. O pessoal pensa que o espiritismo, pô, o cara lá, seguidor de Allan Kardec, às vezes estuda na mesa redonda, mesa branca, o cara é um seguidor de Allan Kardec. Qual a probabilidade desse cara ir numa encruzilhada fazer o mal ao próximo? Meu, é mínima, mínima, para não dizer assim nula, tá? Agora, tem uma religião que é campeã de fazer feitiçaria e magia negra. E assim, ninguém fala sobre isso, ninguém vê sobre isso. Para eu poder falar isso para você, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: a palavra tem poder. Existe uma passagem na Bíblia que fala sobre Balaão. Balaão queria amaldiçoar, né, o povo de Israel. Então, Balaão pegava uma galinha preta, ia para a encruzilhada e fazia uma oferenda. Não, como é que Balaão soltava uma magia negra? Como que Balaão soltava um feitiço? Como é que Jezabel maldizia sobre o povo de Israel? Como é que Herodes maldizia sobre o povo de Israel? Meu irmão, não precisava de galinha preta. A magia negra ela era atentada a um fato. A um fato. A palavra. A palavra, ela reverbera, ela tem poder. Por isso que a Bíblia fala que a palavra tem poder. Muitas vezes, quando você ora, reverberizando, pô, Deus, proteja o meu filho, peço a você, e ele, minha filha, que está estudando em tal faculdade, proteja o caminho dela para que ela possa chegar em segurança na faculdade, para que ela possa. Cara, quando você ora, essa reverberização ela ecoa em todo o universo. E a onipresença de Deus, em absoluto, você é filho de Deus, em absoluto, ela começa a agir na vida daquela pessoa. Então, quando uma pessoa fala bem, ela abençoa, uma pessoa ela ora por você, aquela oração tem efeito. Ok, isso aí, biblicamente falando, tá corretíssimo. Só que aí, campeão, existe um pequeno detalhe. Da mesma forma que você consegue fazer o bem usando a palavra, você consegue fazer o mal. E aí eu pergunto para vocês, qual é o povo mais miserável que existe? Qual é o povo mais miserável? Vamos voltar à antropologia. Vamos voltar ao estudo ancestral, à ancestralidade. Você vê um índio tupi-guarani, um índio de Cherokee, você vê um desses índios
praguejando contra uma pessoa? É raro, praticamente nulo. Então, os índios não estão ali maldizendo sobre as pessoas. Cada um segue a sua vida. A religião espírita, aqueles que estão estudando sobre Allan Kardec, Pietro Baldi, todo tipo de estudo sobre como funciona o universo, também não estão maldizendo sobre as pessoas. A galera que estuda o Cabalon, que é um tipo de magia, um tipo de esoterismo do judaísmo, está maldizendo sobre as pessoas? A grande maioria não. Pode ser que tenha um ou outro, mas a grande maioria não. Aí tu pega as religiões abraâmicas. Vamos lá, pega a religião do Islã. Você vê um cara do Islã fazendo feitiçaria, magia negra? Você vê um cara do Islã amaldiçoando o seu irmão? Não. Inclusive, eu tenho, ao todo, eu tive 4 alunos do Islã que estudaram comigo no conteúdo prêmio. 4 alunos, tá? Inclusive, ó, deixa o like aí pra me ajudar, tá? E assim, o último aluno, eu pedi para ele e falei com ele assim, olha, manda para mim um áudio me falando um pouco sobre a sua religião. O cara mandou assim, um compilado de 2 horas de áudio falando sobre a religião dele. Falando sobre como que funciona a hierarquia, como que ocorrem os casamentos. E a religião do Islã, diferente de qualquer outra religião, é uma religião muito que abraça a pessoa. Então, por exemplo, você morava no Oriente Médio, aí você imigrou para o Canadá, a primeira coisa que uma pessoa do Islã faz é procurar uma mesquita, procurar uma região onde tenha irmãos da mesma fé. Por quê? Porque eles se ajudam, eles oferecem emprego, eles oferecem comida, eles ajudam o cara a arrumar um aluguel, explicam como é que é as coisas. Então, na religião do Islã, o pessoal se ajuda, né? Eles casam entre si para manter a mesma tradição. Então, assim, é uma religião abraâmica, segue o mesmo Deus de Noé, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Moisés, tá? Só para explicar para vocês. E aí, basicamente, ele segue essa premissa. Quando tu pega o judaísmo, é a mesma coisa. O judaísmo, eles se organizam uns para ajudar os outros. Então, por exemplo, o cara que é judeu, na grande maioria das vezes, dificilmente ele vai... Assim, eu sei que existem judeus ruins e judeus bons. Em todas as esferas da humanidade, sempre haverá pessoas boas e ruins. Mas na grande maioria das vezes, você pode pegar livros como A Sabedoria da Mulher, O Jardim da Paz, do autor Shalom Arush. Você pode pegar entrevistas de rabinos. Os caras são casados há 50 anos. Os caras têm 14 filhos. Os caras vivem uma vida completamente amorosa e de encontro a Deus. Acreditam no mesmo Deus de Noé, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Abraão. Ok? Beleza. Então os caras eles seguem, eles se fecham, preservam a cultura deles, né? Eles têm toda uma tradição para seguir aquilo ali à risca. Religião abraâmica, tá? Então você vê que o judaísmo faz isso, o Islã faz isso. Aí tu pega a religião cristã. Ela começou com a igreja primitiva, ela evoluiu para os jesuítas e depois virou, né, a questão da igreja católica moderna, né? Só que aí ninguém estuda sobre isso. A igreja católica ela era um âmbito muito forte. Quem pregava o evangelho eram os padres, que estudavam, né, e sabiam como fazer as coisas. Tá? A igreja católica tinha os seus defeitos, como qualquer outra religião, mas a coisa funcionava de forma certa. Por exemplo, a igreja católica ela foi o principal órgão no mundo que barrou o modernismo. Por exemplo, antes de Martinho Lutero, que veio com a reforma protestante, a Igreja Católica defendia que os filhos deveriam ser criados e educados pelos pais. Então, por exemplo, você tinha lá 2 filhos. Em vez de você mandar o seu filho para a escola, você educava o seu filho. Então, qual que era a premissa da Igreja Católica? Era o patriarcado. O homem trabalha fora, a mulher trabalha dentro de casa, a mulher cuida dos filhos, o cara se mata de trabalhar, e aí o cara traz o sustento para a família, tá? E aí, basicamente, eles educam os filhos em casa. Então, a Igreja Católica ela defendia esse âmbito, patriarcado. Aí veio Martinho Lutero, ok? E veio tirando toda a questão de Deus ser o centro do universo e colocou o homem sendo o centro do universo. E aí, uma das coisas que Martinho Lutero fez foi o seguinte, ó, a partir de agora, em vez de você colocar o seu filho, por exemplo, você educar o seu filho em casa, isso deveria ser dever do governo. Isso deveria ser um dever do governo. O Martinho Lutero foi um agente, só para vocês terem uma ideia, da nova ordem Parará Pururu Coelhinho da Páscoa Mundial. Todas as premissas que Martinho Lutero defendeu
todas elas são puramente satânicas. Então houve uma destruição da Igreja Católica. Tem um livro que fala muito bem disso. O livro chama, deixa eu voltar a imagem aqui, o livro chama A Conjuração Anticristã. Tem esse volume em casa. Esse livro, ele explica exatamente isso. Como que eles destruíram em 50 anos a Igreja Católica Ortodoxa Romana. Qual foi o plano que eles fizeram para destruir a Igreja Católica? Destruir. Então, destruiu o patriarcado, a mulher era considerada o Espírito Santo, o homem era considerado o pai, a mulher o Espírito Santo, e os filhos como se fosse o Messias. Tinha uma hierarquia. A mulher, ela não era menosprezada, mas sim respeitada. E aí houve toda uma inversão de valores que é completamente absurda, tá? Completamente absurda. Por que eu falo isso para vocês? Que eles mudaram, eles transformaram aquilo que funcionava numa lambança. Hoje em dia, igreja evangélica, qualquer pessoa pode subir no púlpito para falar qualquer abobrinha, basta dizer que tem uma revelação. Qualquer pessoa pode montar uma igreja e falar as maiores peripécias do mundo. E qualquer pessoa pode pregar, mesmo que não seja verdade. E virou uma grande lambança, onde pessoas têm superpoderes, os caras fazem sincretismo e ecumenismo. Eles misturam as coisas do mundo e não, tá tranquilo, balada gospel, tá tranquilo. Então, assim, destruíram o polo católico e criaram um verdadeiro monstro milenar chamado Igreja Evangélica, tá? Daí, meu irmão, praticamente quem tá lá dentro, eu vou te dizer, dificilmente vai ser salvo, a não ser que a pessoa descubra a verdade. Pois bem, falado disso, por que isso aqui é importante de eu falar para vocês? Voltando ao assunto de macumba. Agora que você entendeu que as religiões, o centro delas sempre é uma organização, vem primeiro a Deus. Por exemplo, no Islã, quem prega o Alcorão não é qualquer pessoa, é uma pessoa ministrada, uma pessoa estudada, uma pessoa que tem pleno entendimento, não pode fazer alteração na palavra. Quando tu pega o judaísmo, por exemplo, você tem lá o sumo sacerdote, você tem um mestre da palavra, então é tudo bem organizado para não ter coisa errada. Então pega a igreja evangélica, né, basta você falar que tem uma revelação. Só o fato de ter pastora já mostra que os caras não lêem a Bíblia adequadamente, tá? Então, o que acontece? Hoje em dia, né, a igreja, o cristianismo se tornou hoje, tá, uma grande hipocrisia. Quantas vezes que você não vê pessoas que colocam o escudo da fé no vidro de trás do carro ou na lataria do carro, e esse cara, ele vem a cento e tantos quilômetros por hora, quase joga você no acostamento e não tá nem aí para você. Ou seja, diz que é cristão, mas pratica tudo aquilo que é do mundo. E assim foi o plano de Martim Lutero, tá? Por que eu falo isso para vocês? Porque é importante. Voltando aqui à macumba, tá? Você acha que a macumba vem... A maioria da macumba vem do candomblé? Não, não é do candomblé. Assim, tem pessoas no candomblé e em outras religiões de matrizes africanas que vão fazer feitiçaria. Existe, cara. Isso aí é óbvio. Mas é o mínimo. É o mínimo, cara. É o mínimo. Qualquer pessoa que já foi a algum culto do candomblé sabe que quem vai fazer o mal ao próximo é o mínimo. Tipo assim, é um para 10, um para 15. É o mínimo. Os caras estão ali para quê? Para preservar a sua raiz, para estudar sobre aquilo que eles acreditam e, claro, sempre provindo de boas obras. Aí tu pega o cristão. O que é o cristão? É um querendo matar o outro, meu irmão. O cristianismo, sem brincadeira, é um querendo ferrar com o outro. Você, por exemplo, se você comprou um Celta, pô, cara, eu trabalho como guarda de trânsito, trabalho como gari, depois de tantos anos eu comprei um Celta. Aí o outro vizinho foi lá e comprou um vizinho, mesma coisa que você. Ele também é gari, ele também é não sei o quê. Só que em vez de comprar um Celta, esse vizinho, ele fez bico, ele virou à noite, ele comprou uma L200. Cara, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a falar mal. Ó, tal fulano não presta. Por que não presta? Porque está mexendo com coisa errada. Porque comprou uma L200. E isso é impossível com o salário dele. Então, o cristão vai começar a falar mal do próximo. E a maior macumba vem da boca. Vem da boca. Se você estudar
A Bíblia, você vai entender, por exemplo, a história de Balaão, a história de Jezabel. Você vai perceber que todo tipo de feitiçaria vem da boca. A boca é o grande maldizer. Então, muitas vezes a macumba, a feitiçaria, vem através da boca. É uma reverberização do que está no seu coração. Então, você acha que muitas vezes uma macumba foi um cara que foi na encruzilhada e fez uma macumba para você. Beleza. Mas, e aquelas pessoas que ficam maldizendo você todos os dias? E aquelas pessoas que ficam amaldiçoando você todos os dias? Aí você vai falar assim, isso não existe. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Um exemplo muito simples. Esse cara que está gravando esse vídeo, ele era testemunha de Jeová. Só que aí ele decidiu não ser mais testemunha de Jeová. Aí, olha só o que aconteceu. Vou tirar o som. O cara, ele é ex-testemunho de Jeová. Ele está tentando cumprimentar as pessoas que estão na igreja, tá? Olha só, ele estende a mão para cumprimentar as pessoas na igreja. E olha só, as pessoas não vão dar a mão para ele. As pessoas não vão dar a mão para ele. Ou seja, por quê? Ficam maldizendo. Você entra numa dessas igrejas, ó. Olha só, não vão dar a mão pro cara. Ó. Um outro lá vai dar a mão, mas o cara não quer dar a mão. E por que, olha só, tá vendo? Você está sendo disciplinado. Olha bem como é que é as coisas. E aí eu falo para vocês, o diabo ele não tem interesse nenhum em acabar com a igreja evangélica. Muito pelo contrário. O sonho do diabo é que o mundo seja evangélico. Porque aí acabou, meu irmão. Acabou. O que segura esse mundo são as religiões abraâmicas. Igreja primitiva, aqueles que seguem a Jesus Cristo verdadeiramente, a igreja, o Islã e o judaísmo. Mas o pessoal do Islã não vai ser salvo. O cara que é judeu não vai ser salvo. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Você que é cristão, você acredita em Deus, não acredita? O seu Deus é o Deus de Abraão? Só por curiosidade, é o Deus de Abraão? O seu Deus é o Deus de Moisés? O seu Deus é aquele Deus de Noé que ensinou Noé a se preparar para o dilúvio? Esse é o seu Deus? Saiba que esse mesmo Deus é o Deus do povo do Islã e é o mesmo Deus dos judeus. Mas o povo islã chama Deus de Alá. Mas é um título, Nem os judeus sabem o verdadeiro nome de Deus. O nome de Deus é impronunciável aos homens. Então, se utiliza títulos. Só no judaísmo são mais de 80 títulos para Deus. Então, por exemplo, tu pega lá a questão de Alá. Alá é um título que se denomina o Deus de Abraão, de Noé, o Deus de Moisés, Deus de Jacó. Tu pega, por exemplo, no judaísmo, eles têm várias nomenclaturas para o nome de Deus, né? Várias nomenclaturas. Mas a mais comum, que é divulgada mundialmente, é Elohim. Elohim. Quem que é esse tal de Elohim? É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Noé. É o mesmo Deus que deu. Eu estou enganado, você está adorando outro Deus. É o mesmo Deus. Então, o que acontece é o seguinte, tá? Só para vocês entenderem. Nós temos a mania de acreditar que só nós vamos ser salvos. Nossa, só nós que somos cristãos que vamos ser salvos. Mas ninguém mais vai ser salvo. Meu irmão, se fosse verdade, eu acredito que Deus nem permitiria a abrangência de outras religiões. Porque seria uma gastação de energia à toa. E não é verdade, não é verdade. Você tem a salvação, olha só, por aquele que crê no Messias, que é Jesus Cristo, ok? Aquele que crê em mim já está salvo, tá? E quem não crê está condenado, ok, tá? Você tem a crença no Messias. Você tem, no juízo final, você tem dois tipos de absolvição. Aquele que crê no Messias, ok. E aquele que vai ser julgado por Deus. Olha só, Jesus Cristo, ele veio no segundo calendário romano, veio no ano zero, né? Porque o calendário romano não representa o calendário do mundo, mas ele é contado a partir do nascimento de Jesus. No calendário romano, Jesus viveu 33 anos. 33 anos. E as pessoas que morreram antes do nascimento de Jesus, será que elas vão ser salvas? E se elas não forem salvas, será que é justo Deus criar seres humanos que vão ser condenados, independente se você crê ou não? Será que é justo você criar seres humanos já para
somente para ser condenado? Não, vamos criar, né? Quantos seres humanos que já existiram antes de Jesus? Pelo menos 50 bilhões. Aí eu te faço uma pergunta. Será que é justo? Porque assim, existe um estudo feito por Harvard, né, onde se fala quantos seres humanos que já habitaram a Terra. E o cálculo deles foi entre 90 a 110 bilhões de seres humanos desde os primórdios, tá? Aí eu te faço uma pergunta, porque assim, hoje a Terra tem o quê? 7 bilhões de seres humanos. Daqui a 90 anos, se tiver 7 bilhões de seres humanos novamente, já são outras pessoas, ou seja, 9 mais 7 mais 7, 14. Então assim, a estimativa por baixo de Harvard é que já passaram mais de 100 bilhões de seres humanos. Aí eu te faço uma pergunta. Todos aqueles seres humanos que nasceram antes de Jesus, já vão ser condenados? Se você pegar, por exemplo, uma filha, um filho que obedece o pai, que não faz mal a ninguém, que sempre tenta fazer o seu melhor, esse vai ser condenado a um grande tortura e sofrimento no inferno porque não teve a oportunidade de conhecer a Deus? Será que é assim que Deus age? Bom, eu acho que não. Então, existem pessoas que vão ser salvas antes de Jesus. E as pessoas que não conhecem Jesus? Pega, por exemplo, a China, que é proibido o cristianismo. O Egito é proibido o cristianismo. Pega, por exemplo, Coreia do Norte. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, você, seus parentes, até os seus parentes de segundo grau, vão ser escravizados pro resto da vida e vão ser condenados. Ou seja, é proibido ter a Bíblia. Os caras não sabem nem quem é Jesus. Vivem a vida sem conhecer o Messias. E aí, essas pessoas vão ser condenadas? Já não basta o sofrimento delas na mão do governo, que destruíram o futuro, roubaram o futuro delas. Ainda assim, quando morrer, vão ser condenadas porque não conheceram Jesus? Você está percebendo que esse pensamento de que só você vai ser salvo, esse pensamento foi criado por Martinho Lutero. Esse pensamento, essa reforma protestante, ela veio justamente para destruir aquilo que Deus criou. Então esse pensamento que você carrega em seu coração, que só você vai ser salvo, mas ninguém vai ser salvo, é um pensamento errado. É um pensamento que não está em comunhão com o Messias, não está em comunhão com Deus. Então, eu fui numa igreja recentemente. Não vou dizer o nome do cara, não vou dizer o nome da igreja nem nada. Eu não gosto de falar mal de ninguém. Não é do meu ser falar mal do próximo. Tanto é que na parede da minha casa, tanto na geladeira quanto no quadro, a gente tem um quadro igual esse quadro aqui, ó. Que tá no cantinho aqui, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Igual esse quadro aqui, ó. A gente tem um quadro que fica, deixa eu voltar aqui a imagem. A gente tem um quadro que fica na entrada da casa. Não falar mal de ninguém. Essa é a regra da casa. Se a gente quiser usar o exemplo de uma pessoa que cometeu erros, a gente pode usar o exemplo para ensinar para os nossos filhos, para a gente aprender a lição. Mas nunca falar mal de ninguém é uma coisa muito feia. Mas eu não vou falar mal, mas eu vou e também vou evitar os nomes. Mas recentemente eu fui numa igreja que ela é o âmbito pentecostal, o evangélico pentecostal. E aí, basicamente, conversando com um cara que se denomina pastor, ele disse que eu seria condenado ao inferno. Primeira coisa, né? Ó, esse é o maior erro da humanidade. Quem és tu que veio do pó, vai voltar para o pó, é capaz de dizer que eu vou ser condenado ou não? O meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E o meu Messias é Jesus Cristo. Quem vai me salvar é o Messias, não é nenhum pastor. Então, quem és tu para dizer que eu vou ser condenado? Mas esses caras, eles aprenderam desde o protestantismo que eles são a cereja do bolo, que eles são os ungidos, que eles são especiais. E aí, basicamente, o cara disse que eu ia ser condenado. E aí eu falei, beleza, e como é que eu faço para ser salvo, né? Eu acabei perguntando para poder entrar no clima. E o cara falou o seguinte, para você ser salvo, você e a sua família devem ser apresentados para Deus. Aí eu fico pensando, peraí, mas Deus é onisciente. Se Deus é onisciente, ele sabe sobre todas as coisas. E se ele sabe sobre todas as coisas, ele já me conhece. Eu não preciso me apresentar para Deus. E o Messias mesmo diz, né? Aquele que invocar o meu nome vai ser salvo. Peraí, Jesus diz que se eu invocar o nome dele, eu vou ser salvo. Aí eu te faço a pergunta, mas esse pastor, ele está alterando a palavra, dizendo que mesmo eu invocando o nome, eu não vou ser salvo. Mesmo Deus me conhecendo, eu não vou ser salvo. Porque só vou ser salvo se aquele pastor me apresentar para Deus. Faz algum sentido para você? Não.
Então o cara está adulterando a palavra, inventando uma mentira, um terror psicológico que acaba entrando na cabeça de pessoas fracas. Testemunho de Jeová, Mórmon, Igreja Pentecostal, Igreja Evangélica. Todos eles fazem esse terror psicológico. E aí, falou que eu deveria o pastor deveria me apresentar para Deus. Meu, quando o cara falou isso, me deu uma brochada, assim, violenta, sabe? E eu falo para vocês, eu nunca vi, assim, tanta coisa, tanta heresia em poucos minutos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem um cara aqui no Teco Teco que ele é satanista. Nem esse cara ousa blasfemar contra o nome de Deus. Eu não vou saber o nome do cara, mas agora me deu até uma curiosidade aqui. Eu vou até pegar o nome desse cara, que ele é um satanista. Olha só. Eu não sei o nome do cara, velho. Mas ele é esse cara aqui, ó, Vic Vanilla. Meu irmão, nem esse cara, só pra ter uma ideia, tá? Esse cara aqui, ó, o Vic Vanilla. Esse cara, ele segue uma doutrina de luciferiano, tá? O que é a doutrina de luciferiano? Só para resumir a história. Eles acreditam que Deus é Deus do bem e Deus do mal. É o Deus do dualismo. Que Deus criou todas as coisas ruins como criou todas as coisas boas. E eles acreditam que o próprio Lúcifer é Deus, tá? Opinião do cara. Eu não tenho que me envolver na religião do cara. Nem esse cara, sério, nem esse cara ousou usar o nome de Deus em vão, cara. Nem esse cara ousou blasfemar contra o Espírito Santo. Nem esse cara ousou falar mal do Espírito Santo. Aí, tu pega um pastor e usa o nome de Deus, cara, para adulterar a palavra santa, velho. Na sua cara, sem pudor e nem piedade, tá? E aí, aqui a gente vê, né, o cara que é esse testemunho de Jeová, ó, tá vendo? Ó, o cara falando, olha só o que ele vai dizer, ó. Ó, só para você poder ver o seguinte, ó. Infelizmente, então quando tiver o juízo, a gente se vê por aí. Ou seja, o cara, tipo assim, ele é esse testemunho de Jeová. Aí os caras que são testemunho de Jeová dizem que ele vai ser condenado. O tempo todo ele vai ser condenado. Você percebe qual é a verdadeira macumba? A verdadeira macumba vem da boca. Não é um feitiço. Então, esses caras que ficam falando mal de você o tempo todo é pior do que qualquer feitiçaria. Pior do que qualquer feitiçaria. E o tempo todo falando mal. Ó, tá vendo? Olha só, você vê o tempo todo, ó, os caras conduzindo o cara para fora do templo. Não, esse cara não vai ser salvo e não sei o que esse cara vai ser condenado. O tempo todo usando a palavra. Olha só, vamos pegar aqui, ó, versículo sobre a boca. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só para vocês entenderem, tá? Versículo sobre a boca. Ó, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Quem guarda sua boca, guarda a vida. Mas aquele que fala demais acaba arruinado. O que acontece? Esses caras somente... Cara, quantas vezes que você já não ouviu dentro de uma igreja assim? Só vai ser salvo os filhos de Deus que estão dentro desse templo. As pessoas que estão aqui dentro vão ser salvas. Ah, quem estiver fora, infelizmente vai ser condenado. A tal fulano saiu de fora. Quantas vezes que você já não ouviu isso? Ou seja, a pessoa ela está maldizendo o seu irmão. Maldizendo. Então, você acha que o candomblé fica fazendo isso, cara? Você acha que o espiritismo fica fazendo isso? Eu tô te falando, quem mais faz macumba não é o candomblé, é os caras cristãos que querem ver o seu irmão na ruína. Olha só para vocês poderem ver aqui, ó. Ó, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra tem poder, cara. Se tu pegar versículos sobre a palavra, você vai entender. Tá? Olha só, raça de víboras. Como pode vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio no coração. Então, assim, o tempo todo você vê a força de expressão da boca. A boca do justo profere sabedoria. E a língua fala conforme a justiça. Outras vezes você vê aqui, ó, o tempo todo falando, ó. Então, é o que eu sempre digo, né, para vocês. A maior maldição, que também é um gesto de macumba, porque o que é a palavra macumba? Vou deixar isso bem claro para vocês. Qual é a origem da palavra macumba? A origem da palavra macumba
é o quê? É você chamar uma entidade espiritual para fazer alguma coisa. Então, é basicamente isso. Né? Isso acontece no meio evangélico. Por quê? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso está acho que é Estevão, tá? Estevão 7. Deus não habita acho que é Eclesiastes, tá? Não, Eclesiastes não, peraí. Eu vou colocar o versículo certinho. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deixa eu ver qual versículo que é esse aqui, só para deixar. Atos 7. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus não está dentro de uma dessas igrejas. O vosso corpo que é o templo de Deus, tá? Então você pegar Atos 7, 48, que você vai ver lá, ó. 48. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. Então o que acontece? De onde que você acha que vem toda a magia negra? De onde que você acha que vem todo o mal dizer, mal olhado, macumba, inveja? Você acha que vem do cara que é católico? Ó, católico não, desculpa. Você acha que vem do cara que é espírita? Não, meu irmão. Você acha que vem do cara que é do candomblé? Não. Isso vem do cristão. O cristão é a única crença que um quer destruir o outro, cara. É a única. Tu pega as religiões abraâmicas, do judaísmo e do islamismo, as pessoas unidas, se ajudando. Tu pega o cristianismo, é um querendo dar facada no outro, cara. É uma coisa bizarra. E aí, nós tivemos esse caso dessa menina aqui que ela sofreu uma possessão demoníaca. E olha que. Eu vou tirar o som aqui, mas olha que coisa interessante. Ela falando, a mãe pergunta para quem era o trabalho do demônio, né? A filha dela sofreu uma possessão demoníaca. E aí a mãe pergunta, mas para quem que era esse trabalho, né, que sofreu possessão? E esse trabalho era para, dar cabo na mãe da menina. Né? A Bíblia fala sobre maldições hereditárias. Ah, mas a Bíblia não fala sobre isso. Deus abençoa até a 1000ª geração e amaldiçoa até a 7ª. Isso já é a maldição hereditária. Ponto. O que acontece é o seguinte: quando você tem filhos, quando você tem criação, animais, quando alguém faz uma macumba para você, o primeiro a sofrer são os animais. Cachorro, gato, galinha. Quando você sofre um tipo de maldição, a primeira coisa a sofrer são os animais. Depois são os seus filhos, porque a dor de um pai, a dor de uma mãe é 1000 vezes pior no filho que ele. Eu, por exemplo, se arrancar a minha perna, é menos dor e sofrimento que ver um filho doente. Só para vocês terem ideia. Então, eles sabem disso. Então, a dor ela começa nos animais, a magia negra, passa para os filhos para depois vir para o pai. Então, existe uma sequência. E aí, essa mulher aqui, ela teve a filha que foi endemoniada, e o demônio falando, tá? Que basicamente o trabalho era para dar cabo, né, no nome de tal pessoa. Aí tu fala, pô, mas quem fez esse trabalho? Muitas vezes, pastor. Muitas vezes, pastor. Muitas vezes, quem está dentro dessas igrejas evangélicas. Por quê? Porque a palavra tem poder. Você há de prestar conta por tudo aquilo que você fala. Então, se você falar assim, fulano é um cara do mal, esse cara não vale nada. Meu irmão, você está mandando uma sintonia para aquela pessoa, você está reverberando uma frequência negativa naquela pessoa, para que aquela pessoa sofra, se torne vulnerável, para que entidades possam se apoderar dela. Ou seja, é exatamente o que aconteceu com Balaão. O cara queria amaldiçoar o povo de Israel, o povo sofreu. Aí o que os caras fizeram? Pô, vamos pedir a Deus para inverter a língua de Balaão, né? Mas é assim, os caras falam mal, né? E você sofre. E essa é a verdadeira macumba. Então, um mal olhado, tudo. E isso parte sempre do cara que é cristão, meu irmão. É incrível. Tá vendo? Ó, tudo por causa de inveja. Ó, tudo por causa de inveja. Aí, esse vídeo, a mãe, ela não sabe como tirar o demônio da filha. Ela não sabe. Mas uma coisa eu digo para vocês. Uma coisa eu digo para vocês. E isso é a coisa mais importante que vocês entenderem, tá? A palavra do homem não vale nada. Nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Não adianta você dizer para mim que você é celibato, que você é santo. Basta que você olhe para a busanfa de uma única mulher para você já ter cometido pecado. Todos nós somos pecadores, tá? Por isso que não devemos julgar ninguém. Aí é o seguinte, todos nós somos pecadores. O Messias, ainda que sejamos pecadores, ele fala o seguinte, antes de você se limpar, venha até mim. Antes de você querer se limpar dos seus pecados, venha até mim. Primeiro você vai no Messias,
para depois você se limpar. Por quê? Porque muitas vezes esse processo de se limpar, você nunca vai conseguir se limpar plenamente. Então, primeiro você vai de encontro a Deus. E aí, por que isso é importante você entender? Porque Deus, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, o Deus de Noé, o Deus que do Messias, Jesus Cristo, eu e o Pai somos um. Esse Deus, ele tem um poder absoluto sobre todas as coisas. Ele é capaz de mover montanhas, de parar o tempo se for preciso. Então o que acontece? Você precisa fazer uma aliança com Deus para você ter força, tá? Para você poder ter força. E com a força da aliança, basta que você pronuncie em nome de Jesus Cristo, em nome do meu Deus, eu expulso esse demônio. Agora, por que não funciona se você não fizer uma aliança? Porque você, quando está puramente em pecado, você está fraco. E mesmo que você vá nas igrejas, as igrejas são uma grande farsa. Deus não está na igreja. Aí eu digo uma coisa para vocês. Quando você compra um carro, você vai numa concessionária, você tem que assinar um contrato. Pô, vou comprar um Celta, vou comprar um Uno, vou comprar, sei lá, qualquer carro. Eu vou lá, faço um contrato, eu, tal fulano, portador do CPF tal, da identidade tal, morador de tal coisa, filho de tal pessoa, estou adquirindo um carro no valor de tanto, pela concessionária, não sei o quê. Esse aqui é o termo de garantia, esse é o termo de não sei o quê. Quando você vai comprar uma casa, a mesma coisa. Quando você vai abrir uma conta no banco, você tem um contrato. Eu, tal pessoa, estou abrindo uma conta no banco, não sei o quê. Cara, para você comprar um carro, para você comprar uma casa, para você simplesmente abrir uma conta no banco, você tem que ter algum contrato. Nem que seja um contrato digital, você tem que aceitar lá. Beleza. Agora, para você aceitar Deus, você não precisa de nada. Só que é o seguinte, eu quero te fazer uma pergunta. A palavra do homem vale alguma coisa? Pensa um pouco. A sua palavra vale alguma coisa? Pensa um pouco. Hoje você está reclamando de Deus porque você chutou o mindinho do seu pé na porta. O mindinho na porta, não sei o quê. No dia seguinte, você vai pedindo desculpa para Deus. Oh, Deus, me desculpa. Eu bati o mindinho na porta. Aí, passa mais ou menos um mês, você vai lá e perde seu emprego. Deus, sou injusto, perdi o emprego, não sei o quê, você não presta. Aí passa mais ou menos alguns dias. Oh, Deus, me desculpa, não sei o quê. Ou seja, a sua palavra vale alguma coisa? Vale. Seja honesto consigo mesmo. Sua palavra vale alguma coisa, campeão? Não vale nada. Não vale nada. Sua palavra não vale nada, cara. Não vale nada. Aí eu te faço uma pergunta. Adianta você falar que você aceita Deus? Se toda hora você está blasfemando, a sua palavra não vale nada. Nada. Sabe quem sabe muito bem disso? O diabo. Quando você tem um contrato com Lúcifer, com essas religiões mais obscuras, os caras fazem um contrato. Eles escrevem um contrato e falam assim, tal pessoa, a alma de tal pessoa pertence a tal pessoa, a Lúcifer, por exemplo. Aí você assina com seu sangue, né? Isso acontece em muitas crenças obscuras. Por que o diabo ele quer um contrato? Você vai fazer um contrato com o diabo. Ah, sei lá, os caras querem riqueza. Ah, eu quero ser rico por o resto da minha vida. Né? Em troca disso, sei lá, o cara dá a alma dele. Beleza, é o cara que tá fazendo isso. Você acha que Lúcifer aceita da boca para fora? Você acha que Lúcifer, Ah, não, beleza, cara, da boca para fora, você falou, tá falado. Não, porque a palavra do homem não tem valor algum. Por que o diabo ele faz questão de um contrato? Um contrato físico, assinado muitas vezes até com seu sangue. Por que eles fazem questão de um contrato? Porque a palavra do homem não vale nada. Não vale nada. Aí eu digo para você, se até o diabo sabe que a palavra do homem não vale nada, por que você vai ficar falando da boca para fora? Então, faça um contrato com Deus, com Jesus Cristo. Que é assim, ó, eu, tal fulano, nome completo, portador de tal CPF. Igualzinho um contrato de compra de carro. Filho de tal pessoa, e de portador de tal CPF, filho de tal pessoa, portador de tal CPF, que mora em tal lugar, né? Eu, tal pessoa, aceito Jesus Cristo como o meu Salvador, aceito Deus de Isaac, Jacó, de Abraão,
o Deus de Noé. Eu aceito como meu Deus e meu Salvador. Eu aceito ele em minha vida e eu me torno servo dele. A partir desse momento, eu pertenço a Deus. Aí você vai fazer um contrato, você vai assinar. Esse contrato físico, ok? Você vai guardar. Ok? Guarda, deixa num lugar bem guardadinho, tranquilo. Por que eu falo isso para você? Pode até digitalizar esse contrato, não tem nem problema. Por quê? A sua palavra não vale nada, cara. Não vale nada. Até o diabo sabe disso, tanto é que ele pede contrato. Se você fizer um contrato com Deus, na verdade a gente chama de pacto. Se você fizer um pacto com Deus, eu aceito Jesus Cristo como meu Messias, eu aceito Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, o Deus de Noé, como meu Deus. A partir de agora, esse é meu Deus, é a quem eu pertenço. Quando você faz um contrato com Deus, isso no âmbito espiritual é 1 milhão de vezes mais forte que a sua boca, que o tempo todo está pecando, cara. O tempo todo. Não adianta você falar que você, eu amo a Deus. Aí vai embora de carro, quase que mata um no trânsito. Não adianta, cara. Então você vai fazer um contrato. Esse contrato ele é a prova de que você aceitou a Deus, tá? É claro, se você escrever um contrato e você não cumprir esse contrato, o que vai acontecer? Ele vai ser revogado. Você vai comprar um carro financiado, tá? Para comprar um carro financiado, você vai lá e assina o contrato. Mas se você não pagar as parcelas da prestação, eles vão lá e tomam o seu carro. Não é assim que funciona? Assim também é a fé de Deus. Você vai fazer um contrato. Você está com Deus. Agora, não é porque você fez um contrato com Deus que você pode pular da ponte, que você pode fazer peripécias que não vai acontecer nada com você. Não é assim. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o que acontece? Você fez um contrato com Deus. Beleza, ok. Agora você vai tentar fazer o seu melhor. Feito é melhor do que perfeito. Deus não está pedindo para você ser perfeito. Você vai tentar fazer o seu melhor, ok? E aí você está com aquele contrato que você aceitou o Messias, aceitou Jesus Cristo, aceitou a Deus. Ok. Agora, com o contrato pronto, você vai fazer o seu melhor para agradar o Criador. Tá? Você vai pagar as parcelitas do carro, beleza? É assim que funciona um contrato. Por quê? Porque não adianta você assinar um contrato e depois você fazer todo tipo de peripécia, ir numa escola de criança, jogar uma bomba lá, não adianta, cara. Né? O seu contrato vai ser revogado. Tá? Então, assim, a força expressora do contrato é para aquele que verdadeiramente quer mudar. Tá? Não é aquele que mudou, mas aquele que quer mudar. Então, assim, a partir do momento que você fez um contrato com Deus, leve esse contrato a sério. E o que tem que ter nesse contrato? Pô, eu, né, tal pessoa, vou fazer o meu melhor para educar os meus filhos, vou fazer o meu melhor para poder viver em comunhão com a minha esposa, com o meu marido, vou fazer o meu melhor. Então você faz um contrato. Fez um contratinho? Meu irmão, tenta honrar. Faça sempre o seu melhor. Você vai ver como que essa vida vai mudar. A partir do momento que você é de Deus, você não é do mundo. Quem não tem contrato é do mundo. Quem tem contrato ou é do diabo ou é de Deus. Eu sou de Deus. Meu contrato pertence a Jesus Cristo. Então o que acontece? Quando você tem um contrato, isso muda completamente, porque você já não faz parte do mundo e você não faz parte do diabo. Então basta que você clame ao Messias para que ele execute aquele contrato. Né? Eu escrevo esse contrato e peço a você que quando eu orar, você atenda as minhas orações. Né? Então, quando eu te pedir para suprir as necessidades, eu lhe peço para que me ajude. Aí, meu irmão, você vai ver a mudança. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fiz um contrato com Jesus tem muitos anos. Acho que tem 2023, tem uns 7 anos que eu fiz esse contrato com Jesus, mais ou menos. Eu fiz esse contrato. Eu, Humberto, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Meu nome não é Humberto Volts, tá? Meu nome é Humberto, mas não é Volts. Eu fui lá, coloquei tal coisa. Meu nome completinho, meu CPF, fiz o contrato com Jesus Cristo. Eu aceitei Jesus Cristo como meu Deus, meu Salvador. Né? O Deus de Isaac, Jacó, de Abraão. Eu aceitei ele. E qual é o termo que eu pedi para Deus? Que você nunca me abandone e que você possa sempre intervir em minha vida e que minhas orações sejam atendidas. Até hoje, eu sou testemunha disso. Não existe sequer, até os dias de hoje, uma oração que eu fiz que não foi atendida. Todas as orações, todas que eu fiz foram atendidas. Eu não posso mentir. Não existe sequer uma oraçãozinha que eu fiz que não foi atendida. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que eu orei para Deus assim, Deus? Deixa eu te contar uma coisa.
eu quero jogar Half-Life 3. Pode ser que eu não esteja vivo lá. Quero jogar GTA 7. Pode ser que eu não esteja vivo quando isso lançar. Você tem como mandar um exemplar para mim? Ah, outra coisa, Deus. Eu tô querendo um videogame, tô querendo um Xbox. Aquele mais top. Aquele que parece uma caixa de papelão preta. Aquele top. Manda para mim uma televisão de 50 polegadas, ok? Ah, e vou querer todos aqueles chocolates suíços, os melhores refrigerantes. E de quebra, eu quero morar naquela mansão ali, em Lavras. Então, um lugar top, tá? E eu quero que você manda para mim todos os dias umas 10 mulheres mais lindas, tá? Brilhosas. Todas elas carregando uma maleta de dinheiro. E elas vão jogar dinheiro em cima de mim. Eu vou viver em amor. Você acha que eu vou pedir isso por Deus? É claro que não, meu irmão. Eu nunca pedi isso por Deus. E nem vou pedir. Sabe quais são as minhas orações? Vou dizer para vocês. A minha oração principal é o seguinte: eu peço para os meus filhos, para minha esposa e para mim saúde, segurança, proteção espiritual, tá? E a salvação no nome de Deus. Todos os dias de manhã eu oro a mesma coisa. Outra coisa, eu peço a Deus para que me torne invisível perante ao mal e ao governo, né? Porque o governo, o governo é maligno, basta o governo cismar com você para fazer algum mal contra você. Eu não tenho nada contra o governo, meu nome tá limpo, mas é aquilo, basta alguém mal intencionado querer fazer o mal. Aí eu peço a Deus para que me torne invisível perante ao mal e ao governo. Peço a Deus para que anule todo o mal físico e espiritual sobre a minha vida e da minha família. Peço a Deus para proteger a minha propriedade, abençoar o meu trabalho com prosperidade financeira para que eu tenha dinheiro mesmo. Peço a Deus para abençoar o meu trabalho, abençoar minhas tomadas de decisões, tá? E sempre me mostrar aquilo que eu estou errando. Então, é isso que eu oro a Deus, cara. É isso. Eu não peço a Deus para ter uma L200. A Deus, nossa, saiu uma L200 nova, Triton, Renegade, sei lá, eu não conheço esse carro. Eu quero aquele carro para. Não, cara, eu não tenho essa vontade. A minha oração é o quê? Eu quero ter dinheiro, óbvio, porque eu sou patriarca, eu quero sustentar minha família, quero poder prover o melhor para minha família, quero proteção para minha família e quero poder fazer minhas coisas, cara. É isso que eu quero. Se eu quiser um videogame, se eu quiser comprar um Xbox, eu vou comprar, mas não vou pedir para Deus, entendeu? É simples assim, é simples. Porque o Deus é um bom pai, ele quer o seu melhor. Então é dessa maneira que eu trabalho, tá? Então, por exemplo, eu já tive próximo da morte umas 40 vezes. Todas as vezes eu orei para Deus, milagre inacreditável acontecendo na minha vida. Inacreditáveis, impossíveis de serem explicados pela ciência. Outras coisas que já aconteceram com a minha esposa. A minha esposa, alguns anos atrás, ela teve um problema de saúde. Acho que foram há 6 anos atrás, 5 anos atrás, ela teve pedra nos rins. Ou na vesícula, eu não sei, que eu não sou médico, não tenho conhecimento. E aí, cara, eu orei para Deus, pedi para que pudesse tirar a pedra dela. Orei. Eu não fiz imposição de mãos, porque eu sou pecador. Mas eu orei a Deus, eu orei de verdade. Pô, Deus, por favor, permita que um médico possa examinar e resolver o problema. Cara, eu não pedi para que Deus enfiasse a mão na minha esposa e tirasse as pedras. Não, mas permita que o médico que for atender minha esposa seja o melhor médico, que seja um cara foda, que esse médico esteja de bom humor e que ele coloque na boca dele, pai, as palavras mais sábias possível. E aí o que aconteceu? Chegando no médico, o cara fazer plantão, era outra pessoa completamente diferente do médico convencional. O cara chegou, olhou, pô, isso é pedra, acho que na vizinha, eu não sei, não conheço. Aí ele foi lá, receitou um negócio, minha esposa tomou bastante água, né? A gente reduziu muito o sal, e ela expeliu a pedra e melhorou. Simples assim. Então, eu não oro pedindo, eu oro a Deus e falo assim, pô, por exemplo, teve um caso, há mais ou menos uns 50 dias atrás, que eu tive que levar um dos meus filhos no hospital, né? Não é um caso grave, não é um caso grave, é um caso simples, tá? E aí, por exemplo, antes de eu ir, eu orei para Deus, falei assim, ó Deus, coloca o melhor médico, a melhor pessoa para atender, que ela possa resolver tal coisa, que seja uma pessoa iluminada. Pô, quando eu cheguei nessa médica, ela analisou tudo direitinho, ela explicou ponto a ponto, falou assim, ó, vou te contar a verdade. Olha só, médica nenhuma faz isso, tá? Nenhum médico faz isso. Ó, nós temos um procedimento aqui no hospital que a gente consegue resolver o problema da sua filha. Só que envolve um risco. Não vou mentir para você. Envolve um risco, tá? Eu te aconselho, como pai, a você ir em tal farmácia, comprar tal coisa, eu vou dar receita para você e você vai aplicar e vai resolver em menos de 24 horas.
acabou o seu problema, tá? Eu tô te falando porque a gente tem a possibilidade de consertar aqui, mas aqui no hospital envolve risco. Beleza, né? Eu aceitei na hora, falei, não, beleza, obrigado, a médica, né? Pedi ela até desculpa porque eu não tinha conhecimento. Eu sou uma pessoa muito humilde. Aí, assim, conversei com ela, ok, foi lá o negócio. Aí eu tive dúvida. Teve uma hora assim que eu fiquei com dúvida, né? Veio o diabo, né? Ele fala na sua cabeça, né? Segundo a Rebeca Cabral, campo e batalha da mente. Aí eu falei assim, meu, eu já tô aqui no hospital, eu já tô aqui no hospital. Por que eu não vou tratar minha filha no hospital? Pô, aqui tem os melhores médicos, né? É coisa rápida, coisa de 1 a 2 horas. Aí eu voltei na médica e falei assim, eu acho que eu vou tratar aqui no hospital. Já tava com a receita na mão. Tava dentro da mochila. Ela falou, se você quer, tudo bem. Aí a médica falou assim: vou te passar um papel, você vai lá nos enfermeiros e você entrega esse papel para o enfermeiro, que eles já vão preparar o negócio para o seu filho lá. E beleza, pá! Né? Fui lá no enfermeiro para poder preparar o negócio. Aí eu cheguei no enfermeiro e entreguei o papel. Né? E aí, tipo assim, eram 2 salas, uma sala dentro da outra. Aí eu saí e eu fiquei na lateral. Eu geralmente, o que eu faço? Eu fico esperando o médico do lado da porta. Cara, eu não sou uma pessoa que escuta bem, mas nesse dia Deus mostrou pra mim. Eu tava quietinho, assim, lá da porta, esperando a enfermeira ler lá o que o médico falou. Aí a enfermeira falou assim: peraí, isso aqui? Mas como é que faz isso aqui? A enfermeira falou: como que faz isso aqui? Aí o outro cara, que era tipo o chefe dos enfermeiros, falou assim: assiste um vídeo no YouTube. Cara, quando eu escutei aquilo ali, me deu um gelo no meu corpo. Falei, pô, negócio de risco, pode comprometer alguma coisa da minha filha, do meu filho. E os caras vão ver vídeo no YouTube. Cara, voltei no médico pela terceira vez, falei assim, ó, com a médica, né? Falei assim, ó, eu vou desistir disso aqui, tá? Você tem toda a razão, vou fazer em casa. Eu te peço desculpa novamente por ter vindo aqui. Aí eu vou fazer em casa, tudo bem? Beleza, tal. Aí a médica foi lá nos enfermeiros e pediu para cancelar o negócio, tá? Fui lá na farmácia, comprei exatamente o que a médica falou. Dei pro meu filho e minha filha, não quero ficar falando aqui nada. Mas dei, e tomou, cara, na hora. Tipo assim, deu 2 horas, resolveu o problema. Nunca mais teve problema. O negócio custou 1,45 mais ou menos, tá? Que meu filho tava com prisão de ventre. Foi uma coisa besta, coisa besta. Tipo assim, besta, besta, besta. Resolveu o problema e nunca mais. E assim, de lá pra cá, a gente mudou muito a dieta da família, sobre o que come, o que não come. A gente mudou muita coisa, faz acompanhamento com o nutricionista, tudo direitinho. E nunca mais tive um problema. Foi só aquele problema que nós tivemos. Eu orei para Deus, e olha o que eu pedi para Deus. Eu não pedi para Deus ir lá e resolver o problema. Eu falei assim: Deus, eu oro para você para colocar o melhor médico na frente. Que esse médico tenha de bom humor. Porque ele no médico está de bom humor. Tenha de bom humor e que esse médico esteja renovado, não esteja cansado e que da boca dele saia sabedoria, que ele realmente consiga resolver o problema. Cara, você acha que médico vai falar para você que existe um risco no hospital que não aconselha fazer no hospital? Agora, por que aquela médica falou isso para mim? Porque ela já conhecia os enfermeiros, tá entendendo? Então, você vê como é que é a coisa, como é que Deus age na vida. Não tem sequer uma oração que eu não tenha feito que não foi atendida. Só que eu não peço a Deus para que caia um avião de chocolate na minha casa. Eu não peço a Deus para que eu possa voar, para que eu possa me transformar num super saiyajin e saia voando louro pelo espaço sideral. Eu não peço isso para Deus. Não é esse pedido que eu faço. Os pedidos que eu faço é o quê? Para que encaminhe a melhor pessoa para me ajudar, para que as portas da prosperidade se abram, para que a minha família esteja resguardada. Esse tipo de oração que eu faço. Todas foram atendidas. Não existe nem sequer uma oração que não foi atendida, cara. Todas foram atendidas. Mas eu que eu falo. Deus, ele quer o nosso melhor. Deus, ele não vai te dar o peixe, ele vai te ensinar a pescar. Então, ele sempre está ali para te ajudar. Mas muitas vezes você tem que dar o primeiro passo, entendeu? Bom, espero que esse vídeo ele tenha elucidado a mente de vocês. A proposta do vídeo de hoje é mostrar para vocês que o nosso problema hoje não é o satanismo, cara. Não é o candomblé, não é o espiritismo, não é o judaísmo, não é o islã. Não é uma coisa. O nosso problema hoje é o cristão. O cristão é o maior hipócrita da terra, porque faz o mal e acredita estar fazendo o bem. Por isso que Jesus falava: vocês não entram no céu e não deixam o teu próximo entrar.
vocês são duplamente condenados. Então é o que eu digo, o cara do mal mesmo é o cristão. Lúcifer não é o problema não é o problema na Terra, o problema é o cristão. Lúcifer, ele só evidenciou o que nós somos de verdade. Ele não tem poder para atrapalhar a sua vida, ele só evidenciou. Ai, meu carro bateu, culpa do diabo. Não, meu irmão, o diabo tá nem para você. Ele evidenciou através disso. É por isso que eu falo para vocês, o maior mal da Terra é o ser humano, claro, mas principalmente o cristão. Porque você só vê cristão querendo inveja do próximo, maldizendo o próximo, tá? Então fica a dica para vocês. Espero que essa aula de hoje tenha sido uma das aulas mais nutritivas do seu cérebro, para você aprender, meu irmão. Tá? Se você aprendeu a aula de hoje, você não entra numa igreja, cara. Não entra, não pisa numa igreja. Se você aprendeu a aula de hoje. Nada melhor do que você fazer um contrato com Deus, você estudar a Bíblia, decorar o Salmo 91. É isso que você precisa aprender. É isso. E ponto final, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Quem quiser conhecer meu trabalho, quando tiver abertura de vagas, vai estar aqui na descrição do canal. Fique na paz.